Bom dia, que a paz esteja com vocês. Playlist dos Evangelhos, livro de Mateus, capítulo 21. Acompanhe da sua Bíblia. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumentinha, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles. E logo ele deixará que vocês tragam os animais. E isso acontece para que seja cumprido aquilo que foi dito por intermédio do profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem até vocês, humilde, montado em uma jumenta e numa jumentinha. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles a sua capa, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante dele, como as que seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntaram: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré e da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E disse-lhes: está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos aproximaram-se de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Da boca de pequeninos e crianças, de peito tirastes o perfeito louvor. E deixando-o, saiu da cidade e foi para Betânia, aonde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de vocês. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? E Jesus disse: em verdade lhes digo, que se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo, e quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu esta autoridade? E Jesus respondeu:
Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também lhes direi com qual autoridade faço estas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. E dissemos, do céu. E ele dirá, então por que não acreditaram nele? Mas se dissemos dos homens e de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então responderam a Jesus, não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse, então eu também lhes digo, com que autoridade faço estas coisas? O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se ao outro, o pai disse a mesma coisa. E respondeu, sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Ele respondeu, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo, que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Porque João, ele veio até vocês no caminho da justiça. E vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, vendo isso, não se arrependeram. Depois, como vai acreditar? Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lugar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos, os lavradores, para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando o serviço, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros seres de serviços, em maior número, em maior quantidade. E os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhe o seu próprio filho. E pensando assim, o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros, esse é o herdeiro, venham, vamos matá-lo. E vamos ficar com toda a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-o fora da vinha e mataram. Quando, pois, veio o dono da vinha, que fará aqueles lavradores? Quando, porém, vinha o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam, fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes entregarão o fruto no tempo certo. Então Jesus perguntou, vocês nunca leram nas Escrituras a pedra que construtores rejeitaram? Essa veio a ser a pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue um a outros. E entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Todos que caírem sobre esta pedra ficará em pedaços,
e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo isto, entenderam que Jesus estava falando a respeito deles. E embora quisessem prendê-lo, tinha medo das multidões, porque este era considerado um grande profeta. Bom dia, que a paz esteja com vocês. Playlist dos Evangelhos, livro de Mateus, capítulo 21. Acompanhe da sua Bíblia. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão uma jumentinha, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa